Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área e bora pra abertura semanal aqui, segunda-feira, né, de feriado da B3. Então a abertura semanal aí só uma semana de 4 dias aí, começando amanhã, terça-feira, tá bom? E vamos dar uma olhada nas notícias, no nosso cenário aí semanal, é claro, e não só o semanal, para daqui a um tempo também a gente vai acompanhando as notícias. E lembre-se, taca o dedo no like aí, se inscreve no canal se você é novo, bem-vindo ao Moro Dinheiro. Compartilhe o vídeo com todo mundo, os links, o Instagram, Moro Dinheiro Oficial, Telegram gratuito, cursos, caixa postal, tudo aqui na descrição. E Bolsonaro quer vincular auxílio à PEC emergencial, tá bom? O governo ele busca espaço no orçamento para estender ajuda, tá bom? E olha lá, o Jair Bolsonaro é favorável à prorrogação do auxílio emergencial, mas entende que isso não pode ser feito sem que seja aberto um espaço no orçamento, tá bom? E essa posição dele, galera, reflete pressões que ele vem sofrendo de sua base no Congresso e da ala política do governo, de um lado, né? E da equipe econômica de outro, tá bom? E olha lá, se não tem dinheiro, melhor nem fazer a prorrogação do auxílio, tem repetido o Bolsonaro, tá bom? De um lado ele mostra, né? Uma sensatez, mas do outro ele não pensa nos mais pobres, tá? E eu já vou até adiantar uma outra matéria aqui agora para vocês. Cadê, ó? Economistas alertam para piora da desigualdade com a pandemia, tá bom? A desigualdade extrema não é inevitável, mas uma escolha política, diz estudo aqui da Oxfam, tá? A pandemia tem o potencial de aumentar a desigualdade econômica na maioria dos países ao mesmo tempo. Atinge com mais força pobres, mulheres e negros. Eu não sei porque eles fazem essas diferenciações, né? No fim das contas, quem se ferra é o pobre, tá? Quando você começa a segregar ali por gênero ou cor da pele, né? Aí você vai ter um pobre que é branco e homem, esse cara tá lascado, porque ele não vai ter nenhum assistencialismo a mais, tá bom? Ele não vai ter aquele tratamento especial, mas essa é só a minha opinião e visão, você pode ter a sua, tá? Os muito ricos recuperaram suas perdas em 9 meses, enquanto os mais pobres do planeta levaram 14 anos para repor seus prejuízos. E aqui, nessa galera, você pode incluir também os pequenos empreendedores, tá? Aqueles donos de comércios de rua e etc, que também se lascaram pra caramba nessa pandemia. Então, como sempre, né, medidas autoritárias aí de lockdown e restrições pensadas de uma forma generalizada, né, impacta mais no mais pobre e nos pequenos empreendedores, que são o mais pobre ali da classe de empreendedores, tá bom? Infelizmente, tá? Matéria bem longa, vocês podem entrar aqui para dar uma lida, tá bom? E olha lá, varejo testa a forma de acelerar a última milha. O que é a última milha? É a entrega, tá? No comércio online, a last mile pode chegar a 45% do custo de uma venda feita pela internet. Aqui tem várias varejistas testando isso. É mais uma notícia interessante e curiosa para os próximos meses, semestres e anos, tá bom? Então, entrem aqui e dê uma lida também, vale a pena, tá bom? E nosso varejo aí sempre inovando, quem sabe aí não diminui um pouco o custo e sobe aí o caixa, né, o lucro líquido, e aumenta também o valor das nossas cotações das varejistas, né? Se bem que aqui não li nenhuma menção a Via Varejo ou Magalu, tá bom? Foi mais B2W mesmo, iFood, né, Rappi, etc e tal. Mas se uma tá fazendo, a outra vai fazer também. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, tá bom? O investidor deve se preparar para a volatilidade. Vocês não gostam de volatilidade? Lembra que eu falei, galera, 2020 foi um ano muito volátil na bolsa, tava fácil ganhar dinheiro, tá bom? Principalmente se você fazia ali um position trading, etc. E aí, para Michael Strobeck, acho que é assim que fala, do Credit Suisse, pandemia mantém tensão nos mercados no primeiro trimestre e prepare-se para a volatilidade. Machuca? Machuca se você estiver despreparado, com pressa de ganhar, né? Coloca dinheiro que você não deveria colocar, etc e tal. Para quem não tem essa pressa, vai trabalhando posição e de repente a volatilidade sobe em vez de cair com a cotação e você lucra se você estiver comprado, é claro, tá bom? Matéria bem longa também, a entrevista aqui, vale a leitura, tá bom, galera? Essas matérias que eu trago aqui sempre valem a leitura na íntegra, tá? E piora da pandemia dá início à onda de revisões para o PIB, tá? Parte dos analistas diz que restrição à atividade reduzirá a expansão neste ano de 4 a 4,5% para 2% a 3%. E quem não viu, esses dias aí, acho que foi no abertura, não, foi no vídeo de Bom Dia, eu acho, dessa semana, tá bom? Você pode procurar no Google aí, porque que o PIB não é um bom indicador de crescimento de economia, tá bom? Não é. E aprenda isso. Então não fica se baseando em PIB, porque PIB não significa muita coisa não, tá bom? Então dá uma pesquisada ou vê lá nos vídeos, eu não lembro qual que foi, mas foi um vídeo de Bom Dia, tenho quase certeza. E aí,
PIB não é um bom indicador, tá bom? Mas, né, mesmo assim é um indicador, né? E quanto pior ele estiver, pior vai ser, tá bom? Ele podia estar estourando e tá melhor, né? Por exemplo, mesmo sendo um mau indicador, tá bom? Então, de olho no PIB aí também. E bora agora para as nossas queridas, né? Nosso mini índice, que teve uma queda que não para de cair desde o dia 8, né? Se a gente parar para ver, ele teve uma ascensão incrível aqui do dia 7 ao 8 de janeiro, né? 6.300 pontos em 2 dias. E aí o que aconteceu? Entregou tudo e mais um pouco aqui o resto dos dias até sexta-feira. Então, sexta-feira ele abriu com gap de baixa, ele deu uma recuperada durante o pregão, tá? Mas pode ver que ele não passa aqui. Agora eu vou abrir o meu point of fix. Cadê meu point of fix? Vem cá. Pode ver que ele não passa aqui, ó, dos 117.714 e dá até para falar que ele tem uma LTBzinha aqui, tá bom? Olha lá, ó, que bonitinho, tá bem coerente, tá bom? Então, de olho nisso. Ele fez leves fundos ascendentes, mas não significa muita coisa aqui no nosso mini índice. Eu ficaria mais de olho e preocupado aqui nessa LTB, que coincidiu aqui com 117.714. E aí, galera, pode continuar caindo aí semana que vem. Vamos ver como é que vai ser. Ainda mais com essas notícias de auxílio emergencial, às vezes dá uma chacoalhada para cima, tá? Mas bumbum na parede, trabalho de posição na cabeça, aportes regulares, ó. Amor ao dinheiro, hein? Longo prazo e tenha juízo, tá? Não vai fazer loucura. Quer fazer loucura? Escolha dinheiro que não vai fazer falta, tá bom? Então, nosso mini índice aí, numa bela tendência de queda, parou lá no 116.856. Tem até um outro fundinho aqui embaixo, ó, que também faz sentido aqui nessas zonas de acumulação ali embaixo, tá bom? Tá vendo, ó? É o topo ali do dia mais ou menos 14, 15 ali de dezembro de 2020, também faz sentido aqui na frente. E ele parou naquele suporte, mas uma atenção maior aqui nesses dois suportes já marcados no nosso mini índice. Beleza? E agora o nosso mini dólar, que maravilhosamente subiu, tá? 5.469, né? Já temos um novo aporte aí preparado para a carteira pública, fiquem de olho aí. Que inclusive, vou ver se eu trago uma novidade, mesmo que eu não ache uma boa, mas vocês vão ver depois no vídeo da carteira pública. Acho que eu vou fazer uma novidade bem legal lá na carteira pública para usar de exemplo com vocês sobre IPOs, tá bom? Então fique ligado aí que em breve eu tô pensando se eu faço ou não essa novidade, tá? E a gente teve uma semana lateral até chegar na quinta-feira, que ele abriu com um gap de baixa absurdo e deu aquela decolada, né, entre quinta e sexta-feira. Olha lá, mais de 250 pontos de volatilidade total aqui em 2 dias de dólar, hein? Então nosso mini dólar aí subindo, né, indo buscar lá o 5.519, que a gente já tinha ali esperado, tá? Afinal, se o índice está despencando para baixo, nosso mini dólar a gente espera que suba, tá? Existe uma correlaçãozinha aí, não é tudo de bom, mas às vezes acontece, e quando acontece, mini dólar disparando para cima. Pode ver que ele fecha aqui uma quinta-feira no 5.353, já abre ali a sexta-feira no 5.400, e para quem opera gaps, né, acredita que gaps sempre são fechados, toma aí, ó, nem sempre o gap é fechado, tá bom? Deixou ali praticamente 50 pontos para trás, e quem operou vendido nessa região aqui achando que ia fechar, infelizmente ou tomou stop, ou quebrou a conta, ou é milionário, né, e nem precisaria estar operando, tá bom? Então, mini dólar, expectativa, caso o nosso mini índice continue subindo, é que ele caia, continue subindo não, continue caindo, é que ele suba, né, e caso o mini índice execute uma reversão aí devido talvez a notícias de auxílio emergencial, né, nosso mini dólar volta a dar uma caidinha, tá bom? Mas vamos ficar bumbum na parede, tá? Mini dólar também. Se você vai operar mini dólar, day trade, aí swing trade que seja, estude o gráfico diariamente, tá bom? Oi, BR3 na tela. Já tem vídeo de hoje nesse final de semana. Fiz lá sobre as propostas vinculantes que receberam, tá bom? A nossa querida Oi. E aí, a gente teve uma semana de forte queda também. A gente já falou sobre isso no fechamento semanal, tá bom? Que caiu ali mais de 15%. Pegar as máximas aqui é mais de 15% e meio, né? As mínimas e máximas. Mas no final do dia fechou lá no 2,20, um ponto bem interessante para quem acompanha aqui o canal todo dia. 2,20 era o preço que eu queria ter pego aqui o ativo no primeiro pregão de janeiro. Perdi o bonde, tá? Perdi várias vezes o bonde aqui dezembro e janeiro. Tudo bem, pode ser que eu entre uma posiçãozinha aí de Oi agora na carteira pública, tá bom? Minha posição na carteira privada segue lá no 066, não mexo com aquilo, é uma posição mais de longo prazo, tá bom? E aí, nossa IBR3 aí, que teve boas notícias sobre propostas vinculantes que podem causar expectativa. O ativo rompeu uma LTB, tem uma outra LTB aqui para ele buscar, ele já rompeu essa aqui, ó. E aí ele tá batendo no 2,20, ele para de renovar fundo descendente, é uma boa notícia. E em breve ele pode romper o 2,25 e voltar a subir e romper topos, tá? Qual que é o próximo topo depois do 2,25 para romper? 2,31, 2,29, que apesar dele ter rasgado
é uma região de resistência agora, depois o 236, e aí continua 242, 249, 254, e o céu é o limite para o IBR3, tá bom? Viva 3, olha lá que final de dia incrível aí na sexta-feira, né? Ele engatou ali um volume financeiro de 2,07 milhões só nesse candle de 15 minutos, compara aí com 3,6 milhões de volume no dia inteiro, é um candle bem expressivo e mostra aqui, e olha lá que bela coincidência, por isso que eu falo, análise gráfica é tudo que você precisa, ela desconta tudo, mas você entender isso, quem não entende análise gráfica e fala que não é assim, não entende o que a análise gráfica realmente é, tá? Agora ficou bem confuso, né? Mas galera, o que tem que entender é, análise gráfica desconta tudo, e eu explico isso lá no curso e vou explicar mais detalhadamente na mentoria também que tá saindo do forno, hein? Fique ligado, tá? 26,17 buscado como resistência nessa volatilidade absurda, por quê? Porque o gráfico desconta tudo, tá bom? E aí nós tivemos uma semana de queda em Viva 3, pode ver que ela buscou lá o 25,29 e aí ela parou no 25,29 na sexta-feira, bastante suporte comprador aqui, né? A gente fala resistência, a galera se confunde, tá? Mas é resistência compradora no suporte do 25,29, tá? Suporte vai ter resistência compradora, resistência, que é em cima, vai ter resistência vendedora, foi o que teve aqui, tá bom? E aí o 26,17 foi tocado, ele já meio que supera o topo da quinta-feira, e agora vamos ver se ele vai manter uma tendência de alta na terça-feira, amanhã, né? Viva 3 aí, bem difícil esse ativo que só caiu durante janeiro, né? Pode ver que ele dá uma lateralizada, bastante volatilidade aqui para você pegar alguns trades e alguns trabalhos de posição, mas não dá para confiar muito. Afinal, na sexta-feira ele perde fundo e faz essa volatilidade incrível aí no final do dia. Fica bem confuso aí o gráfico de Viva 3, mas o que a gente pode considerar aqui? Talvez um rompimento de uma LTB um pouquinho mais agressiva, tá bom? Ficou bem mal traçado isso daqui. Tá, mas deu para entender mais ou menos a ideia, tá? Tem uma LTBzinha aqui, rompeu de uma maneira agressiva, pode ter certeza que ele pode fazer um repique agressivo também para depois continuar subindo. Nesse repique agressivo, ele violina e estopa muita gente. IRB-R3 na tela, já fiz vídeo de IRB ontem, se eu não me engano, então confira lá no canal, tá bom? Ficou bem legal. Mas o que a gente pode falar de IRB, se você estiver com preguiça de ir lá assistir, eu vou passar um resumão aqui, tá? Eu já tinha falado isso aqui no vídeo de bom dia, tá? Na sexta-feira, antes de abrir o pregão, eu falei, galera, IRB, números ruins aí de novembro, cuidado, porque o 7,48 é logo ali, 7,27 é logo ali e o 6,93 é logo ali, tá bom? Que são regiões de suporte, tá? Ele já abriu com gap de baixo, afinal o mercado abriu derretendo na sexta-feira e aí ele já buscou 7,27, pode ver que ele samba, vou até colocar nos 5 minutos aqui, para vocês enxergarem com uma precisão um pouquinho melhor. Pode ver que ele samba no 7,27, usa como resistência depois, aí ele vai lá nos 6,93, fica com bastante dificuldade de chegar lá, mas ele chega e para lá, que é o suporte da IRB, tá bom? Então IRB aí já estava meio que esperado que ela fosse dar essa queda devido aos números e o mercado inteiro caindo também, tá bom? E a expectativa de IRB é o que agora, tá? É focar no longo prazo, tá? Dá para fazer vários trades aqui? Dá, afinal tudo que estica muito volta muito, tá? Mas nós temos aí que esperar o balanço do quarto trimestre para ver se aparece algum norte interessante, né? Também tem o valor lá de 358 milhões daquela empresa lá que vai pagar para a RB. E aí, 2021 promete aí, primeiro trimestre de 2021 sai em maio e é foco no longo prazo, tá? Você acredita ou não acredita na empresa? Você acredita ou não acredita na reestruturação da IRB? Quer mais detalhes? Assista lá o vídeo da IRB que já tá lá no canal, tá bom? Cielo na tela, Cielo bem difícil, né? Para aqui no 355, né? Não tem força para voltar para o 365, então ela renova topo descendente a cada dia, tá bom? Se a Cielo perder esse 355 fica feio, mas nós temos os pontos aqui a serem buscados depois, que é o próprio 323, e aí se você acredita que ela não vai passar ali o suporte de 2020 inteiro, tá bom? Que foi a mínima ali que bateu o Cielo, aí você pode até pensar em fazer uma comprinha, mas eu prefiro me manter longe de Cielo e manter minha sanidade em dia, tá bom? Cielo aí bem fraquinha, caindo cada vez mais, 65 milhões de volume, tem gente que acredita em Cielo, tem gente que compara Cielo com IRB, são cases bem diferentes, tá galera? Então de olho em Cielo aí, se você acredita, você que tem que tomar sua decisão, você que aperta comprar ou vender, pense o que você vai fazer, tá? Qual que seria um bom cenário para Cielo? Era buscar o 365, igualar topo aqui da quinta-feira e de preferência romper essa LTB. Então de olho nessa LTB, você pode até fazer uma compra até ela, mas cuidado que ela pode dar uma empacada e voltar a cair o ativo, tá bom? E aí você tem os percentuais de ganhos aqui até interessantes para a Cielo. É recomendação de alguma coisa? Não. Você que toma a sua decisão aí. Beleza? Cogna na tela e a gente tem uma Cogna que está sofrendo bastante também.
bateu 4,28, hein? Tem gente que não acredita que Cogna respeita suporte e resistência. Então por que ela buscou 4,27 de novo? Olha lá, buscou em outubro, buscou de novo agora e já buscou lá no começo de 2020, tá bom? Então dessa vez ele bateu no suporte de novo, ele fecha no 4,41, buscando aí o último fundo do dia como resistência. Expectativa para a Cogna é que ela dê uma recuperada forte em breve aí, com desalavancagem sendo bem sucedida e as aulas aí, a vacina vindo forte e voltando à normalidade de escolas, etc. Tá? Então 4,27 foi buscado novamente, por 1 centavo que não toca, mas o ativo respeita bastante gráfico sim, como qualquer ativo no mundo, tá? Claro, quanto mais volume, volatilidade e liquidez o ativo tem, né, que no fim das contas, quanto mais volume ele tem, mais ele vai respeitar gráfico, tá bom? E aí, 4,47 é a próxima resistência a ser rompida. Expectativa é essa para terça-feira. Vai acontecer? Não. O ativo pode continuar caindo. Inclusive, Cogna tem o 357 aqui embaixo como mais um suporte, tá bom? Então, de olho em Cogna, acredita no ativo, trabalha a posição. Não acredita, não trabalha, tá bom? Não precisa ficar apaixonado ou odiando um ativo. O importante é você manter o pé no chão, entender suas metas e limites e o seu jeito de operar, tá bom? Cogna aí para vocês, sem muitas novidades, tá? De olho talvez numa LTBzinha aqui que ele acabou de romper, com um pouquinho mais de volatilidade. Se terça-feira ele manter isso aqui, amanhã, maravilha, tá bom? Gafisa na contramão do mercado, mas não era para menos, né? Gafisa teve várias notícias boas aí durante a última semana. Eu trouxe vários vídeos de Gafisa aqui no canal. Se você não viu, procure. É só você procurar, galera. Gafisa, amor ao dinheiro. IRB, amor ao dinheiro. Cogna, amor ao dinheiro. Embraer, amor ao dinheiro. Preço médio, amor ao dinheiro, etc. Que você vai achar tudo que você quiser no YouTube, tá? É só colocar o tema amor ao dinheiro do lado que você vai achar. Gafisa rompeu uma LTB, como esperado, usou como suporte, decolou novamente, rompeu o topo, como já era esperado, 4,41. No mercado em queda forte, ele devolve para a região de topo dos dias anteriores, tá? E aí, Gafisa bem na contramão do mercado, bem positiva, bem legal, tem tudo para continuar decolando. Quem investiu em Gafisa já tá feliz da vida, né? Estabeleça metas e limites e não deixe o lucro voltar, tá bom? Mas eu, pelo menos, não é recomendação de nada, pretendo segurar a Gafisa para pelo menos 5,14 aqui em cima, tá? Que é um preço que eu começo a ficar feliz, tá? Fora isso, foco no longo prazo e aí, Gafisa, cada um tome suas decisões. Não se baseie por mim, tá? Eu tenho meus investimentos, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu. Cada um tem sua flexibilidade e seu jeito de operar, tá? Não fique se baseando nos outros, porque bastante gente se baseia aqui no que eu falo e aí perde dinheiro porque não soube fazer e aí vem me culpar. Mas quando ganha dinheiro, não vem me agradecer, tá? Então, tenha a sua própria responsabilidade sobre o seu dinheiro, tá? Aqui eu só dou dicas operacionais e gráficas aqui, afinal sou um analista gráfico, tá bom? Gafisa para vocês. JHSF, uma queda livre também, 705 mostra bastante força de compras aqui, né? Pode ver que ele abre um pouquinho abaixo do 705, sobe e desce, né? Desce e sobe, na verdade. Desce de novo, mas volta e fecha no 706, mostrando uma resistência, né? Um suporte forte aqui no 705. Pode ver que ele deixa um padrão de queda ainda de reversão aqui no diário. Expectativa boa para a JHSF, principalmente com a economia melhorando. Vamos ver se realmente ele vai, tá? Rompeu a LTB, deve dar um spike de alto, de olho nessa LTB aqui que vem lá do começo da semana, tá bom? Então ficou a semana inteira em LTB, e aí vamos ver se esse 705 ele segura, ou se ele vai buscar ali regiões mais abaixo, por exemplo, um 662, tá bom? O JHSF aí, que também tivemos algumas notícias, se eu não me engano, não lembro agora, mas acho que teve alguns fatos relevantes comunicados ao mercado, tá bom? Então o JHSF aí, testando a paciência do investidor, tá bom? E a LTB Zona a ser monitorado. E esse 705 maravilhoso, segurando legal o ativo aí. E vem lá de trás, tá bom? Pode ver que o 705 é mais ou menos um patamar muito importante da JHSF. E claro, violinadas aqui no 662 são esperadas, tá bom? Via varejo, né? Se eu pudesse, eu tatuaria aí, né? Vou tatuar o 13,93 no meu peito aqui, né? Vou tatuar várias coisas aí já. Foco no longo prazo, 13,93, tá bom? O logo do canal. Mas aí a gente tem uma Via Varejo aí que, apesar de forte queda na semana, você vê que ela segurou aqui no 13,93. Por que segurou no 13,93, Peter? Como é que você sabia disso? Tá bom? Vamos lá então. Uma semana na tela. Por que eu sabia disso? Porque é um suporte do semanal. Galera, suporte no gráfico semanal, né? Para quem não entende de gráfico, vai falar, gráfico não funciona para longo prazo. Blá, blá, blá. É o contrário, galera. Gráfico ele vem do longo prazo. E quanto maior o período gráfico, mais forte é o suporte.
e esse gráfico do semanal já estava mostrando um suporte aqui no 13,93. E olha lá o que o candle do semanal fechou. Fechou tocando no 13,93 e dando um recuo muito forte, tá bom? Então, é por isso que ele ia parar no 13,93, já tá meio que óbvio, tá? Pode ver que ele dá uma leve violinada, ele busca ali o 13,88, mas ele supera aqui, e quem fez trades aqui com o Via Varejo pegou percentuais bem legais, e claro, a partir do momento que tenha realizado, né? Afinal, lucro só é lucro quando realiza, e Via Varejo aí, numa semaninha bem de forte queda, mas o varejo ele começa a reagir com notícias de auxílio emergencial. Falei disso em algum vídeo de bom dia, acho que foi na quinta-feira, inclusive. E aí, para você ver como o gráfico desconta tudo, né? Justamente no dia que ele bate 393, o varejo começa a reagir, tá bom? E pode ver que ele dá uma bela de uma derretida, né? Em um dia só, ele caiu aqui seus 5% e para no 13,93, tá bom? Então, ele para de romper fundos, para de não rompeu topos, mas fez topo paralelo, faz um fundo ascendente, igual ele fez na própria quinta-feira, faz o mesmo padrão, tá vendo? Mesmo padrão, aí ele vai lá e faz o mesmo padrão de novo, não perde fundo, resta saber se Via Varejo vai voltar a subir, buscar o 14,71 e voltar a dar uma decolada, tá bom? Bastante gente pendurada em Via Varejo, foco no longo prazo, Via Varejo aí tá pior que a RB, testando a paciência da galera, tá bom? Magalu na tela, nossa, tem bastante ação, né? Tô falando pra caramba hoje. Magalu é o exemplo perfeito de reação do varejo, tá? Eu saí aqui de Magalu no 25,60, até fiz um vídeo sobre isso lá na carteira pública, assista lá, é o vídeo carteira pública número 60, tá? O último que saiu, errei, tá? Eu explico por que eu errei, tá? Tá lá tudo explicado certinho, a psicologia do que, por que eu errei essa saída, tá? E ele buscou os R$ 26 logo depois que eu saí, tá bom? Até um pouquinho mais. E aí, Magalu bem melhor que Via Varejo, né? Agora que buscou os 26, será que ele vai corrigir ou não? Tá? Ele tem uma resistência forte aqui nos 26, ele não consegue passar na sexta-feira, e ele tem espaço para corrigir aqui no 25, no 59, ou até os R$ 25, tá bom? Então de olho em Magalu, né? Notícias de auxílio emergencial devem mover aí o varejo para cima, principalmente Magalu, tá bom? Via Varejo tomando bastante pancada, a gente fica monitorando, e aí galera, de olho nisso daqui na Magalu, hein? Olha lá, de olho nessa LTAzinha que tá formando aqui, ó. Dá para traçar assim, dá para traçar assado, tá bom? Decida aí qual que você quer traçar. LTAzinha aqui na Magalu, dá para traçar assim, deixar assim, ó. De olho nessa LTA, rompida, vem correção, provavelmente. É 100%? Nada é 100% nessa vida, só a morte, tá bom? BPAN 4 sofrendo pancada, olha lá para onde ele vai, pro 936 novamente, e ele briga lá, tá bom? Parecido com o JHSF, tá? Que brigou no 705, BPAN 4 fica brigando aqui no 936, e pode perceber que ele fecha no 936, tá bom? Por quê? Porque é o suporte, né? É a briga dos comprados e dos vendidos, bate para baixo, bate para cima, bate para baixo e volta e fecha no 936, BPAN 4 aí num preço interessante de compra, mas se ele romper esse 936 com bastante afinco, a gente enxerga uma correçãozinha até o 908 ou até o 874 lá embaixo. Também tem uma LTA que ele pode tocar, então pode ser uma queda um pouquinho maior. De olho aí em BPAN 4, tá bom? Claro que quando ela voltar a subir, romper esse 10,36, que é mais ou menos o preço de 2020, antes da queda da crise, né? Rompeu 10,36, deve dar uma guinada legal, percentual de alta um pouquinho mais agressivo. Quem trabalhar posição, quem acreditar em BPAN 4, vai colher esse fruto, tá bom? Por enquanto, LTVzinha aqui meio que rompida, é um bom sinal, mas resta confirmar na terça-feira e de preferência buscar o 960 ou até o 977 na própria semana agora, que vai se iniciar amanhã, tá bom? BPAN 4 é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. BMGB4 já rompeu uma LTB, mas precisa convencer agora na terça-feira. Rompeu topos aqui da quinta-feira, buscou topos na verdade, né? Aqui da quarta-feira, mas não chega a tocar, é só uma região aqui que ele buscou, né? Precisa convencer na terça-feira, pode ser que ele abra aqui testando a LTB, para depois continuar subindo. Estopa muita gente aqui nessa região, por quê? Porque o cara fica ansioso, ele não está acostumado, tá bom? Então, precisa estudar análise gráfica, precisa estudar o movimento dos ativos, tá? Cada ativo se comporta de um jeito, né? Tem certas coisas que são padrões para todos, tem certas coisas que são peculiares para cada ativo, tá? Mas BMGB4 aí, quem comprou na abertura, né, da sexta-feira, ficou legal aí, comprou aí já quase 4,5% aí de alta, tá bom? O ativo rompendo uma LTB. Lembra que eu falei, galera, de olho no 5,21. BMGB4 pode buscar o 5,21, né? Tô falando isso desde o começo do mês e foi lá e buscou, tá bom? Então, eu falo, eu dou minhas dicas, mas basta você acatar e aprender a estudar, tá bom? Quer estudar, aprender análise gráfica igual eu faço? Curso na descrição e depois mentoria para afiar mais ainda sua psicologia de investidor e sua análise gráfica também.
tá bom? E claro que na mentoria a gente vai ver também fundamentos de mercado, a gente vai rever certos fundamentos. Mas comece pelo curso básico aqui, para você já ter uma base, senão não adianta, né? Vou ficar lá na mentoria te ensinando tudo do zero. É interessante que você já tenha um pouquinho de base, né? Ah, Peter, eu queria aprender tudo do zero. Beleza, sem problemas. Mas se você faz o curso antes, né, você já aproveita a mentoria melhor. Afinal, nós teremos limite de horário, tá bom? E é interessante você mesmo se aprimorar por conta própria antes um pouquinho, tá bom? Mas vem comigo, bora lá falar de Bradescão, tá bom? Bradescão que abriu com gap de baixo, todos os bancos, na verdade, né? Bem negativos, né? Afinal, nossa economia cai, os bancos vão cair também. Principalmente os bancos, os grandes bancos que estão sendo ameaçados aí pelas fintechs, tá? Então, queda livre em Bradesco, queda livre em Banco do Brasil, em Itaúsa, tá bom? E aí, qual que é a expectativa aqui para esses ativos? Primeiro ponto, LTB mais conservadora aqui, que é rompimento delas, que a gente tem que esperar. E essa outra LTBzinha que ele formou aqui a partir do dia 20, tá bom? Então ele já meio que tá tentando rompê-la, né? Ele não perde o fundo da sexta, na própria sexta-feira. E aí, ideal é ele romper essa LTB, buscar o 2567, fazer um repique e buscar outra LTB, buscar o 2567 como suporte e romper essa LTB. Será que ele faz esse movimento? A expectativa é mais ou menos essa. Bradescão aí com 1,03 bi de queda, empurrando o Ibovespa para baixo aí também na sexta-feira. Tá? Banco do Brasil, mesma história, já rompendo uma LTB, o Banco do Brasil que sofre uma queda pior que os outros bancos, por causa do papo lá da demissão do presidente, reestruturação do Banco do Brasil, etc. É estatal, então é um pouquinho diferente, tá bom? Buscou o 3364 no rompimento da LTB, vamos ver se ele busca aqui o último topo da quinta-feira, que é ali perto do 34 e 30 e pouquinhos, né? E aí ele volta pro 3364, né, nesse movimento aqui, ou até um pouquinho menor, e aí ele volta a subir, tá bom? Então de olho no repique e nos fundos e topos ascendentes do ativo aqui BBAS3, tá bom? Itaúsa, a mesma história que o Bradesco, tá? A gente tem uma LTBzinha aqui, pode até ser um pouquinho diferente, mas tem a mesma LTB, ó, dá para traçar aqui, dá para traçar aqui também, tudo é LTB, e ele está querendo romper essa LTB, buscar aqui o 1103, que é essa linha fúcsia, para depois buscar outra LTB, numa estrutura de ascendência aí, de tendência de alta. Nossa Itaúsa aí, mesma história que o Banco Bradesco, Itaúsa, que é a holding do YouTube 4, eu prefiro analisar a holding, mas tem YouTube 4 aí também, que se a gente parar para olhar, é o mesmo gráfico, tá bom? Olha lá, ó, 1,08 bilhão, Itaúsa 4 aqui, ó, mesmo movimento gráfico, beleza? Neogrid na tela, Neogrid aí que não para de subir, né? Mas ela teve uma semana um pouquinho mais peculiar, né? Ela vai e devolve no mesmo movimento. Ela vai, devolve, ela vai, devolve, tá bom? Então de olho em Neogrid aí, que rompeu uma LTA e ela pode trazer umas correções um pouquinho piores, tá? Pode ver que ela bate aqui no mesmo fundo aqui e faz topos descendentes. Pode ser o que isso daqui? Pode ser uma bandeirinha para continuar uma alta. Pode ser que a bandeira ganhe, que a LTB ganhe, e ele rompa o fundo e busca o 1074 ou até aqui a região do 1024 até o 986, que eu já tinha marcado para vocês no vídeo de fechamento semanal, se não me engano, tá bom? Fora isso, cuidado com o Neogrid, 179 milhões de volume e a gente tem um ativo que subiu pra caramba, tá? Então uma correção uma hora vai vir, tá bom? E aí já veio alguns dias aqui, mas uma correção mais macro que eu tô falando, tá bom? Por enquanto não aconteceu ainda e o ativo ele perde um pouco de força de subida nos últimos dias com bastante volatilidade. Mas se você olhar o diário dele, ele perde um pouco de força, tá vendo como ele parou um pouco de subir? Então de olho que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles aí positivos, está na hora de aparecer nos candles negativos, cuidado com o Neogrid, que pode ser nos próximos dias, tá bom? Quem avisa amigo prepare-se para uma correção em Neogrid. Ah, Peter, 100% que vai acontecer? Nunca, tá? Nada do que eu falo aqui tem 100% de chance de acontecer, tá bom? Sabesp, que fecha o dia recuperando na sexta-feira, bate no 33,93, mesma história dos outros ativos, né? Briga no suporte com força compradora, e a força compradora ganha, rompe LTBs aqui que já estava traçado, tá bom? E aí vai embora, né? Ele nem mal faz repique, o único repique e descanso que ele faz é no topo da quinta-feira. Sabesp querendo buscar o 41,52, que vai ficar um pouquinho saudável, mas tem bastante margem para subir ainda. Por enquanto, Sabesp está bem feia aí na carteira pública e aqui no gráfico também. A LTB zona precisa ser rompida, depois que a LTB for rompida, 51,01 é logo ali. Saneamento aí é em foco no nosso canal aqui com o Sabesp e Sanepar, que a gente já vai olhar, tá bom? Mas Sabesp aí recuperando legal. Precisa convencer essa semana aí, mas vai depender muito da economia do Brasil também, tá bom?
Sanepar na tela, tem vídeo de Sanepar no canal, fiz esse final de semana também, assista lá. Não vou entrar em detalhes aqui, a única coisa que eu vou falar é que ela fez 58 anos, eu falo sobre isso lá no vídeo do dia 23, lancei no sábado, tá bom? E aí nós temos um ativo bem descontado, seja ele a Sanepar 11, Sanepar 4, Sanepar 3, tá bom? O ativo tá bem descontado, é saneamento, tá? É uma empresa incrível, tá sofrendo por causa dos ajustes tarifários, e nós temos aqui um padrão gráfico de LTB padrão, tá bom? A gente tem uma LTB zona aqui, ó, a ser rompida, tá bom? E aí temos LTBs um pouquinho mais íngremes aqui, que rompidas vão buscar outra aqui, até pode fazer um repique no 2181, ou até nesse último suporte aqui que ele mostrou na quinta-feira, para depois continuar subindo. Ah, vai ser amanhã? Vai ser depois de amanhã? Galera, Sanepar precisa provar bastante coisa aí agora com esse problema de ajuste tarifário, então é foco no longo prazo, tá? Monte posição, seja conservador na renda variável. Ser conservador na renda variável vai te trazer ganhos bem interessantes. Sanepar aí sofrendo bastante, pode ver que ele briga aqui no 2181, mas ele não tem força para subir acima do 2181, então por enquanto tá difícil para Sanepar querer romper essa tendência de queda e voltar acima, mas quando acontecer, provavelmente teremos aí alguns spikes de alta, afinal caímos bastante aqui com o Sanepar e a hora que volta, volta forte também, pode subir aí seus 10%, 13%, 15% do nada, tá bom? Ó, vamos colocar 16% aqui, que é o 50%, que vai, é o 50%, ele pode voltar para o 25,10 num piscar de olhos aí, questão de alguns dias, tá bom? Então, de olho em Sanepar, tá? Gerdau na tela, e nós temos uma Gerdau que voltou a subir, rompeu uma LTB na quinta, abre abaixo dela na sexta, rompe de novo e convence bastante na sexta-feira, meio que rompendo topos aqui da quinta-feira, buscando topos ali da quarta-feira, tá? Gerdau rompe o 11,47 e se mantém acima dele, tá indo buscar outra LTB, movimento que tá bem parecido com vários outros ativos do nosso querido mercado brasileiro, tá bom? E aí, Gerdauzinho aí, faz uma volatilidade que, inclusive, esse movimento aqui acontece bastante em VEG, tá? Ele estopa a galera, né, abrindo abaixo aqui das mínimas dos últimos dias e, de repente, explode e vai embora, rompe topos, tá? Isso acontece bastante em VEG e acontecendo aqui em Gerdau também. O ativo precisa romper essa LTB e voltar para a LTA, para voltar para uma tendência de alta. Por enquanto é tendência de queda, enquanto ele estiver abaixo dessa LTB, e é claro que eu estou falando no micro, tá? Aqui no longo prazo ainda temos uma alta acontecendo, tá bom? Isso aqui pode ser só uma correção para continuar a alta, beleza? Vou dar uma acelerada aqui, porque já está com 31 minutos de vídeo, quase 32. E aí, bora falar de Vale. Vale que finalmente começou correções, ele usa a LTA como resistência e pode vir mais queda aí essa semana, tá? Cuidado com o Vale, afinal, usar uma LTA como resistência é um movimento de queda ainda, ele ainda tem topos descendentes, tá bom? Olha lá, topos descendentes, ele não renova fundo descendente, mas pode acontecer agora na terça-feira, tá bom? Muito cuidado com o Vale 3, que já esticou forte, já chegou a bater 103 e alguma coisa aqui, ó, 103,35, se eu não me engano, e agora ele volta para R$ 93,00. Tá bastante queda, eu avisei, galera, eu avisei, tá bom? Tudo que sobe cai uma hora, é simples, o mercado isso é o mais simples de todo, o mercado é um zigue-zague. Se subiu muito, uma hora o zigue-zague vem, você quer o zig, aí veio o zag, tá bom? Ó, subiu, tá bom? Olha lá, subiu, uma hora ia corrigir, tá bom? E será que acabou a correção? Ele pode corrigir bem mais ainda, tome cuidado com o Vale 3, tá bom? Ah, Peter, você tá falando pra eu vender, ou realizar meu lucro, ou entrar vendido? Eu não tô falando nada, eu tô fazendo análise gráfica, tá bom? E aí você tome suas decisões por si mesmo, 2,38 bi, e é mais ou menos isso que eu queria falar sobre Vale 3, tá bom? Embraer, vou ver se eu faço um vídeo de Embraer em breve, tá bom? Porque parece ser uma notícia interessante. E aí, Embraer, eu falei, né, galera? Olha, 866 logo ali, tá bom? Tem espaço para cair lá pro 866. Nossa querida Embraer aí que sofreu com algumas notícias da Money Time, se não me engano. Tá descendo a linha aí do Bradesco BBI, acho que foi isso. Tá? E aí nós temos uma LTB muito bem traçada aqui, ó, que precisa ser buscada. Se buscada e rompida, tendência de alta volta. Podemos até ver novos spikes aqui para Embraer, tá bom? Mas ele rompeu uma LTA, fez uma tendência de queda, ele continua com topos descendentes, ele busca 866, bastante força compradora, não deixa mais a queda acontecer, pode ver que ele para forte aqui nessa região de suporte aqui atrás também, que ele já deixou marcado, e o 866 vira o ponto a ser fechado ali, e fecha na sexta-feira no 866, região de resistência da nossa zona de acumulação, que vai até aqui embaixo, ó, no 782, tá bom? Então Embraer aí, a gente vai dar uma olhada, provavelmente eu vou fazer um vídeo dela ainda hoje, com a outra notícia que saiu, beleza? Gol 4 mostra uma reação, as aéreas aí abriram com gap de baixa, tá bom? 2201 foi o suporte da Gol 4
e aí o ativo voltou a subir, mas não convence muita coisa por enquanto. No máximo, ele parou de cair e rompeu uma LTB, usou como suporte e continuou subindo. Nessa perspectiva, pode ser que ela convença, tá bom? Mas fora isso, o Gol 4 precisa voltar a subir forte aí e quem sabe superar esses 25 aí logo logo com os efeitos da vacina aparecendo pelo Brasil, tá bom? Fora isso, ele rompeu uma LTB, resta saber se ele vai começar uma estrutura de alta. Ele já começou aqui nessa sexta-feira, mas ele precisa convencer nos próximos dias, a gente fica de olho nisso. Então a expectativa para o Gol 4 é que ela convença numa tendência de alta, tá bom? Azul 4 também, já tinha até marcado aqui a LTB, rompeu a LTB na quinta-feira, abre abaixo, rompe de novo, usa como suporte, rompe o 3575, 3775, usa como suporte e vai embora. Azul 4 aí tá bem melhor que Gol 4, por isso que eu falo, não olhe cotação, olhe percentual, tá bom? Azul 4 mais cara que a Gol 4 e não para de subir, tá bom? Então, Azul 4 convence mais um pouquinho, mas precisa convencer mais um pouco. Nós temos ali uma região do 41 e 14 aqui atrás, ó, que eu vou ter que abrir, né, para corrigir. Pera aí. 41 e 14, que é uma resistência futura aí para Azul 4, tá bom? Que já foi usado como suporte. E aí tem um topo lá no 45,53, Azul 4 aí. Precisa dar uma decolada junto com o Gol 4, o mercado inteiro das aéreas vão se mover juntas, tá bom? Falando em aéreas, a gente tá aqui com aéreas, que não tem nada a ver com aéreas, tá bom? Mas o ativo precisa convencer um pouquinho, hein? 2 dias seguidos aqui batendo na LTB como suporte, topos descendentes, tem uma LTBzinha aqui bem íngreme, que se rompida, vou até deixar marcado isso daqui, tá bom? Se rompida, deve dar mais uma decolada, por enquanto ele tá fazendo um funil bem feio aqui, tá? Por isso que eu falo, interprete diferentes contextos, tá bom? A L3 aí, em cima de uma LTB, que se perder, deve perder o 1197 também e buscar o 1151. Se perder o 1151, o 1077 aqui embaixo, essa linha aqui atrás, ó, é o próximo alvo. Mas vamos torcer aqui para essa LTB, que ela é mais íngreme, ela tem menos poder, ser rompida e voltar a subir o ativo, que tá aí para fazer um acordo com a Siemens, tá? Então, de olho nesse acordo com a Siemens para ver se sai alguma notícia muito em breve para a L3, tá bom? Skia 3 teve uma volatilidade legal na quinta-feira, por isso que eu falo, galera, coloca o lucro no bolso, não seja ganancioso, gire capital. A gente tinha uma resistência no 22,84 que foi respeitada e o ativo despencou, rompe o 22,26, mas tem uma reação compradora aqui, né, que seja realização de vendidos ou entrada de novos compradores, o ativo vai lá e rompe o 22,26 de novo, tenta tocar, não consegue e volta e fecha abaixo, tá bom? Então forte queda em Skia 3 na sexta-feira e quem não colocou o lucro no bolso agora já era, tá bom? Skia 3 era só isso que eu queria falar com vocês. É um exemplo vivo do que tem que fazer, tá bom? E aí, de olho na Skia 3, afinal ele ainda continua com topos descendentes aqui no macro, tá bom? E aí esse 2111 aqui, ó, essa quina aqui, essa linha amarela, tá? Pode ser rompida e se rompida, a gente já tem lá o 19,98 mais ou menos a ser buscado e o ativo começa uma tendência de queda um pouquinho mais agressiva, afinal, esse 2111, né, essa região aqui, essa linha amarela, é a região que o ativo não queria perder nem a pau, tá bom? A HGTX3 respeita o 1649, mas ele não está convencendo muito não, tá? Tem bastante espaço para subir. Aqui no longo prazo, o que eu enxergo? Enxergo uma LTB zona aqui, tá bom? Olha lá, ó, que LTB forte. Dá para até marcar assim, ó, respeitando mais o segundo ponto aqui, tá bom? Então nós temos uma LTB, o ativo está fazendo topos descendentes ainda, não perdeu fundo do 1585, beleza, ponto para ele, mas ainda temos uma LTB e se tocar dessa LTB deve ser uma pedra no sapato, só vai ter que decidir onde é que vai tocar ela e aí ele pode voltar a perder fundos, tá? Então muito cuidado com a HGTX3 e a gente tem essa nova LTB para prestar atenção, tá bom? Então cuidado com esse ativo, tá? BIF3 continua uma tendência de queda, uma LTBzinha aqui que dá para falar que tá bem formada, deixa eu traçar aqui para vocês verem, tá bom? Uma LTBzinha aqui que tá até bem formada, e aí ele segue fazendo fundos e topos descendentes, rompeu a LTB, deve vir um repique, e aí você vai ter que adivinhar onde é que esse repique vai parar. Será que vai ser no topo da quinta-feira, no topo aqui no último fundo aqui da quarta-feira, ou será que ele busca um 962, tá bom? Eis a pergunta, ou se talvez ele nem busque nenhum deles, talvez ele busque o próprio topo aqui da sexta-feira e volte a cair, usando o LTB como suporte, faça um topo descendente e continue caindo, tá bom? Muito cuidado com as pegadinhas do mercado, e aí LTBzinha bem traçada para vocês aqui em BIF3, tá? Deixa eu até ajustar um pouquinho essa LTB, assim tá bom, né? Deu para entender a ideia, tá? Marfrig 3 rompeu também o 1352, o ativo aí fez uma região de acumulação aqui, que é entre o 1435 lá em cima e o 1352, infelizmente ele perde esse 1352, que foi um patamar bem baixo do ativo aí, e agora ele continua caindo, parece que ele está indo buscar o quê? O 1276,
tá bom? Topos e fundos descendentes, tem a LTBzinha aqui para auxiliar vocês? Tem também, tem uma aqui e tem uma aqui se você quiser traçar aqui também um pouquinho mais agressiva, tá? De olho na qual você quiser, escolha uma ou trace as duas e fique de olho no movimento do mercado, tá bom? É claro que eu sempre recomendo você ser conservador nesse mercado tão agressivo. Então vamos deixar as duas traçadas e a gente monitora as duas LTBs aqui em Marfrig. Cuidado com esses ativos aí alimentícios, que eles sempre só sofrem pancadas aí do mercado, tá bom? JBSS na contramão, tá bem melhor. Tinha uma LTB? Tinha também, tá bom? Mas ele meio que rompeu, olha lá, ó. Como ele rompe a LTB, busca o 2463, que é uma resistência, faz repique, e se na terça-feira ele convencer acima dessa LTB, o 2509 é logo ali, tá bom? JBS na contramão das irmãs aí, mostrando um pouquinho mais de força compradora e positividade nessa última semana. Então de olho nessa LTB, se ele voltar abaixo da LTB, ele deve buscar o 2408 novamente e talvez até perder ele, tá bom? Então de olho na JBSS, tá? Ambev teve uma reação interessante no final do pregão, usando o 15,10 e também os 15,08 aqui, que acaba sendo a mesma região, como suporte, né? No fim das contas, resistência virou suporte novamente. E o ativo que está numa queda um pouquinho mais abrupta, né? A gente tem uma LTBzinha aqui também que dá para ser monitorado. Se ele buscar essa LTB e romper, a gente deve ver uma correção no sentido de compra na Ambev e o ativo deve voltar a subir, tá bom? No mais aqui, de olho em Ambev, porque ele está numa tendência de queda. Mas você tira o zoom do gráfico, nós temos uma tendência de alta, tá bom? LTB zona aqui já era esperado que fosse respeitada, ele nem chega a tocar e já volta a cair. Por quê? Porque ele veio buscar a LTB ali de um longo tempo gráfico, tá? Deixa eu tirar o zoom de novo pra vocês verem, olha lá, ó, vem desde lá de 2018, tá bom? Então, Ambev zona aí, que agora até me ferrou tudo aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Para quem usa Profit, fica a dica, ó. Bugou o gráfico, joga no diário, joga nos 15, pronto, vou lá, voltou tudo, tá vendo? E aí, nós temos uma LTB bem respeitada para Ambev, tá bom? Petrobras, nós temos aí mais queda, né? Parecido com Vale 3, né? Tava esticado e voltou a cair. Cai mais forte que Vale 3, na minha opinião. Eu não parei para ver percentualmente falando, mas o gráfico tá bem feinho. Ele bate lá no 26,59 e aí ele volta a buscar esse fechamento de gap, não fecha, tá bom? E aí a gente pode ter mais queda para a Petrobras nas próximas semanas, inclusive essa, tá bom? O 23,50 é logo ali, que é essa região aqui, ó, essa linha fúcsia aqui, ó, esse quadrante fúcsia, é o topo dele é o 23,50, o fundo é o 18,71, tá? Não acho que vai cair tudo isso, mas pode ser que aconteça, tá bom? 1,38 bi, e o ativo tem um suporte bem interessante para ficar de olho nessa região aqui do 25,35, tá bom? Vou até marcar ele como azul claro pra gente não esquecer dele, tá bom? Então 25,35 é logo ali, se ele perdeu 26,59, tá bom? Santos Brasil perdeu o ânimo aqui na quinta-feira e aí ele entrega um pouco na sexta, mas ele não perde os R$6, tá vendo? Ó, ele bate no 6,08, ele dá uma violinada e volta no 6,14 e ele fica preso nessa região na sexta-feira. O ativo tem umas notícias legais, tanto que ele deu uma guinada boa, chegou a bater aqui a máxima na semana que foi o 6,40 e aí ele corrige um pouco, pode ser que ele volte a decolar, tá bom? Quem estiver procurando um ponto de entrada em Santos Brasil, cuidado para não perder o bonde, tá? E aí, quem confiou aí em Santos Brasil desde outubro, pegou aí 62% de alta, maravilha, Santos Brasil aí bem bonitinho aí nessa tendência de alta, beleza? Sem mais delongas, né, LTBzinha aqui, e aí se romper essa LTB, deve continuar subindo o ativo, a LTBzinha muito bem traçada aqui em Santos Brasil, tá bom? Não precisa ficar perfeito, mas dá pra ver que ela tá bem respeitada, tá bom? Tinha esse 3 também, ó, rompendo uma LTB, ela convence um pouquinho e talvez volte a buscar o 13,83, tá bom? Fora isso, tendência de queda para a TIM S3, mas eu acho que TIM S3 é um ativo muito bom aí para os próximos meses e anos, afinal 5G tá vindo, vai abocanhar o imóvel muito provavelmente, a gente teve boas notícias que o CAD provavelmente não vai restringir nada, não vai parar a venda, então TIM S3 é um ativo que eu acho que vai ganhar muito espaço, né, a nossa querida TIM, no mercado brasileiro de telefonia, tá bom? E aí, acho que em breve o ativo volta a vingar bem forte, tá bom? Já rompeu a LTB, não segurou, devolveu bastante, mas eu acho que se você tira o zoom no gráfico, você percebe que ele tá querendo romper essa LTB cada vez mais, e aí vai bastar aí umas notícias boas para a TIM, tá bom? TIM também, que quer fazer a Fiber Code dela e promete bastante para o futuro, né? No mais, de olho nessa LTB aqui, e se perder esse último fundo aqui na região dos 13,10 mais ou menos, 13,11, tá bom? Prepara mais queda, tá bom? V23 ficou numa lateralização aí entre o 44,58 e o 43,32 e o ativo dá uma guinada boa de alta na sexta-feira, mas para convencer
precisa romper esse 44,58 e até romper uma possível LTBzinha que ele esteja desenhando, tá bom? Pode ver que ele já coloca a perninha para romper essa LTB, mas precisa convencer forte ainda essa VIVT3, esse rompimento, tá? Peter, e essa LTBzinha lá de trás? Mesma história, tá? É a mesma LTB, só muda a distância que você traçou. E essa LTB vem desde lá de dezembro, tá bom? Então de olho em VIVT3 e nessa LTBzinha, vou até traçar ela aqui com vocês, para deixar ela traçada aqui no gráfico, tá bom? VIVT3 era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. De olho na LTB, e se perdeu 43,32, de olho na queda, tá? VEG3, a gente tem uma LTB rompida, o ativo não quer corrigir, pode ver que o 87,01 é muito respeitado, tá bom? E se ele perder esse 87,01, que já teve vários toques, 84,86, 83,50 e o próprio 80,90 é logo ali, tá bom? VEG que esticou bastante no começo do mês, lateraliza, pode ser uma correção já, lembra que o ativo quando ele sobe muito ou cai muito, ou ele lateraliza ou ele reverte para a posição inversa, tá bom? Então, VEG3 aí rompeu uma LTB e parece que ele não quer corrigir, mas cuidado com as pegadinhas do mercado, tá bom? Então, de olho no 87,01 e claro, se romper topo ali no 93,81, quem já estiver posicionado em VEG, pelo amor de Deus, não deixe a ganância comer o seu lucro, tá bom? Lucro é lucro quando realiza, não é recomendação, mas fique de olho nisso, tá bom? Quase acabando, Carrefour volta aqui pro 18,98, tá bom? Vocês querem que eu mantenha Carrefour no fechamento diário? Comenta aqui embaixo, qualquer coisa, fechamento diário, abertura semanal, fechamento semanal, qualquer coisa substitua ela por outro ativo, tá bom? Mas comenta aqui embaixo para eu ter uma noção com vocês, tá bom? LTBzinha forte desde o dia 13 de janeiro, se romper, deve voltar ali para a região dos 20,15, quem sabe, mas por enquanto ele voltou para o patamar que ele já estava, que era o 18,98 ali embaixo, e se ele romper esse 18,98, ele vai tocar numa LTA, e essa LTA pode não ter força para segurar esse ativo, tá bom? Pode ver que ele meio que já toca, ele deu uma atualizada aqui, o gráfico é meio louco mesmo, né? Esse Profit é meio maluquinho, mas ele tem uma LTA aqui embaixo, que se romper também, lá vem queda, e essa linha amarela aqui embaixo, ó, que é o 17,52, pode ser buscada para Carrefour, e quem estiver posicionado em Carrefour deve ficar um pouquinho preso aí, porque o ativo tá difícil, tá bom? Teve bastante euforia por causa do Cold Start, mas o Cold Start cancelou a compra, e agora o ativo volta a cair, tá bom? Show 3, olha lá, rompeu 368, tá bom? Rompeu 411, rompeu 368, o ativo dá uma correção um pouquinho mais forte, tira o zoom do gráfico e você vai ver que o 339 é o ponto de suporte a ser respeitado, tá bom? Que ele foi respeitado aqui atrás também. O ativo tá corrigindo, né? Tá dando uns tropeços, sigo comprado tranquilamente em Show 3, afinal, acredito que com a volta de eventos e da normalidade, o ativo deve dar uma guinada lá pro 6,74, dando um ganho legal para quem estiver posicionado, tá bom? O ativo aí, que tem bastante caixa, tem uma operação reduzida, tá bom? E a volta da normalidade vai se dar quando? Quando acabar esse papo de fase vermelha, vacinas com efeito funcionando, etc e tal. E aí, Show 3 é um ótimo ativo para você acreditar e montar a posição, afinal, ele está longe de estar negativo, tá bom? Show 3 aí, Time for Fun, tem belos balanços aí, não tem muito custo operacional essa empresa, tá bom? Então, Show 3 aí, se você está desesperado, é porque você está colocando dinheiro que você não deveria, tá bom? Show 3 aí deve respeitar o 3,39 e eu diria até que volta para o 4,11 muito brevemente, tá bom? Por enquanto, topos descendentes, perde fundo, tendência de queda aqui no curto prazo, mas tenta enxergar todo o cenário, tá bom? A abertura semanal vai ficando por aqui. Você que assistiu até aqui, parabéns, compartilha esse vídeo, desce o dedo no like aí, se inscreve no canal, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro e claro, Instagram Amor ao Dinheiro Oficial, Telegram gratuito, cursos, links, caixa postal, tudo na descrição, beleza? Agradeço seu view, agradeço sua atenção e até o próximo vídeo.